Agradecer ao povo de São Paulo que me deu a oportunidade de estar no terceiro mandato consecutivo como deputado federal. Bom, nós estamos acompanhando a promulgação e nesse momento fala então o presidente do MDB, Baleia Rossi, que foi quem preparou a primeira proposta da reforma tributária, que depois foi discutida durante todo esse tempo e que agora chega então à aprovação e promulgação. Já quero abrir uma roda de debate aqui para a gente falar desse momento, já que as principais autoridades fizeram seus pronunciamentos. Quero entender de vocês como é que vocês avaliam esse discurso que acaba indo para o mesmo caminho entre os presidentes do Senado e da Câmara e também da República, o presidente Lula, sobre uma reforma que vem para auxiliar os pobres, diante de uma questão da alíquota que ainda não foi definida, ou de uma reforma que vem para deixar os empresários contentes diante da simplificação. Mas já dá para chegar a esses sentimentos antes de uma definição em números, Gustavo Segré? Boa tarde, Evandro, aos colegas, à nossa querida audiência. Eu não sei de onde eles tiram essas conclusões, te juro. É a reforma dos pobres. Pô, da onde concluíram que é a reforma dos pobres? Não tem alíquota. Primeiro, vamos pelos pontos positivos. Sim. Vale. É uma reforma tributária que o Brasil estava esperando há muito tempo. É uma reforma que tem muito para ser melhorada. É uma reforma que estava parada e conseguiram, a partir de emendas, cargos e algumas propostas confirmadas, ser aprovada. Mas não tem alíquota. Então, como alguém pode dizer que isso vai melhorar, vai eliminar a pobreza, se não tem uma alíquota definida? Ninguém sabe quanto vai ter que pagar um empresário, um consumidor, se vai ter um crédito fiscal em função de quê? Esses pontos ainda não foram definidos. Então, eu celebro. A criatividade do político é maravilhosa. Ele consegue enxergar o futuro sem analisar absolutamente nada do presente. Agora, a gente está falando de uma discussão, né, de mais de 30 anos, hein, Luiz Felipe Dávila? É necessário também reconhecer que esse debate era importante, que uma reforma tributária era importante. Quais são os caminhos que a gente precisa olhar entre prós e contras? Porque, diante dessa celebração que foi feita no Congresso, há ali uma motivação grandiosa. É só ver a quantidade de pessoas reunidas de todos os lados, inclusive autoridades como o presidente da República, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, além de alguns ministros e o principal deles que de alguma forma trabalhou nessa articulação, Fernando Haddad. Mas para quais caminhos a gente precisa olhar para criar uma opinião crítica sobre esse momento histórico? Bom, o primeiro ponto importante é que a discussão de uma reforma tributária é mais do que bem-vinda. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo, o mais complexo. Aquele que levou o país a ter mais de 70% do PIB em judicialização tributária. É um absurdo. Para nós termos uma ideia de comparação, os países da OCDE, judicialização tributária representa 0,28% do PIB contra mais de 70% do PIB no Brasil. Então, é um desastre esse sistema tributário que realmente impacta demais a produção no Brasil, porque você tem os impostos em cascata, que é cobrado a cada momento da cadeia. Então, isso é muito ruim para a economia, é ruim para a competitividade do país, para a produtividade. E justamente por essa questão de judicialização tributária que você, na verdade, está pegando 70% do PIB e colocando numa gaveta de disputa judiciária. Então, isso é muito ruim. Então, a ideia de se fazer um imposto sobre valor agregado é ótima. A proposta PEC 45 do deputado Baleia Rossi é uma PEC que, inclusive, eu apoiei lá no início quando ela foi lançada. Por quê? Porque o imposto de valor agregado é a linguagem comum tributária do mundo desenvolvido. Todo mundo entende o que é o IVA. E o IVA tem a grande vantagem de não penalizar a produtividade, porque todos os insumos da cadeia são descontados e aí lá na frente você vai pagar a alíquota sobre o valor agregado e não sobre a cadeia inteira. Então, a ideia inicial da reforma, ela é correta. A sua intenção é boa. O que aconteceu do momento em que a proposta da emenda da PEC 45 do Baleia Rossi foi apresentada até o momento da aprovação hoje? Ela foi sendo desfigurada ao longo do tempo por causa das pressões corporativistas. Corporativistas aqui, gente, é empresarial. Setores empresariais querendo regimes especiais de tributação, isenção, subvenção. O que acontece é que esses urubus
que começam a ir para cima da carniça e tentar pegar um pouco da reforma, distorce o princípio da simplificação dos impostos. Porque você vai criando categorias especiais. E o que acontece ao criar várias categorias especiais? Aumenta a alíquota. Cada vez que você dá subvenção para alguém, subsídio para alguém, regime especial para alguém, a sociedade tem que pagar mais imposto. E aí, a crítica correta do segredo aqui. O que acontece? Nós não sabemos a alíquota que nós vamos ter desse imposto de valor agregado. E tudo mostra que o Brasil vai ter a alíquota mais alta do mundo do IVA por causa dessas exceções que foram abertas. Então, nesse sentido, ela piorou demais do momento em que o projeto da PEC 45 foi apresentado. E nós só vamos saber de verdade o tamanho dessa carga tributária na hora que essa alíquota estiver definida. E hoje, Evandro, tudo mostra que o Brasil vai ter o IVA mais alto do mundo, o que é péssimo para a retomada justamente da competitividade que todos os parlamentares e todos os discursos estavam anunciando. Não vai ter com a carga mais alta do mundo.